Fala pessoal do AgroConnection, muito bem-vindos a mais um vídeo semanal aqui no canal, onde a gente traz as atualizações das lavouras de soja e milho aqui dos Estados Unidos. Eu me chamo Victoria e falo diretamente aqui do estado de Nebraska e juntamente com o time do AgroConnection, que está aí espalhado pelos principais estados de soja e milho aqui dos Estados Unidos, que também vão trazer informações mais específicas de cada estado aqui dos Estados Unidos. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria trazer alguns recados para vocês. E o primeiro deles é que a gente tem uma parceria com Mais Soja, que é uma plataforma que, para quem vive aí no meio do agro, é muito interessante, porque está sempre trazendo várias atualizações e informações muito relevantes. Então, não deixe de conferir o site deles, que é www.maissoja.com.br. E o segundo recado, é claro, não poderia deixar de faltar, que é se inscrever no canal, deixar os comentários aqui sobre dúvida, o que vocês estão achando dos vídeos ou o que vocês querem saber. E deixar o like e compartilhar aí com o pessoal que se interessa pelo agro e quer estar sempre atualizado. Bom, sem mais delongas, vou pedir então para o Luiz tocar a vinheta e bora para mais um vídeo. Bom, falando em soja agora, a maioria das lavouras aí já está em enchimento de grãos. Eu vou pedir para o Luiz também colocar aí na tela para vocês os estados que estão mais adiantados. Aqui, por exemplo, em Nebraska, como vocês podem ver, a gente está mais na parte oeste do estado, ou seja, a soja está um pouco mais atrasada em comparação à parte mais leste aqui de Nebraska, mas aqui já podemos ver aqui o começo do enchimento de grãos e a soja já com estabelecimento da formação de legumes. Em relação às condições das lavouras de soja, cerca de 50% estão em condições muito boas, cerca de 11% em condições excelentes e uma porcentagem de 34%, mais ou menos, condições boas ou ruins. Bom, em relação ao clima, nas últimas semanas a gente teve temperaturas bem altas, cerca de 40, 43 graus Celsius, e com isso, justo na polinização, enchimento de grãos, teve alguma falha aí no enchimento de grãos nas espigas. Eu vou pedir para o Luiz colocar aí na tela algumas fotos aí. Essas fotos foram tiradas na parte mais leste de Nebraska e são lavouras aí de altos rendimentos e estão sofrendo aí com essa questão da temperatura. E também os estados mais afetados aí também pela seca e por essas altas temperaturas, eu vou pedir pro Luiz colocar aí os mapas, que basicamente nas regiões produtoras de soja e milho, aqui em Nebraska, Dakota do Sul, Arkansas e Mississippi. Bom, em relação à chuva aí nas próximas semanas, vai ser bem mais concentrado ali no estado de Iowa e Illinois. Vou pedir para o Luiz também colocar o mapa aí na tela para vocês. Ali na região vermelha vai ter um acumulado de chuva de mais ou menos 60, 70 milímetros. Também pega alguma parte de Nebraska, mas a Nebraska e os demais estados aqui, principalmente produtora de milho, aqui da parte central, vai ser um acumulado de 20 a 30 milímetros de chuva e os demais vai ser por volta de 25 milímetros ou menos. Bom, era isso o panorama geral aí das atualizações de milho e soja aqui dos Estados Unidos. E agora passo a bola para o time do AgroConnection para trazer um pouco mais de detalhe de cada um desses estados. Fala pessoal do AgroConnection, tudo bem com vocês? Estamos mais uma semana de volta falando aqui do estado de Illinois para trazer informações sobre milho e soja. Essa semana eu vou trazer informações sobre Illinois nesse vídeo, mas também vou expandir um pouco aí as informações para nível nacional. Isso porque o USDA, que é o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos, acabou de lançar um relatório onde eles fazem as estimativas de produtividade, de produção e também de área colhida para a safra de 2026. Então, antes de começar a falar sobre esses números, eu gostaria só de explicar um pouco como que é feita a metodologia. Esse relatório ele foi lançado no dia 12 de agosto, então é o mais recente que a gente tem para essa safra. E ele é feito baseado em informações declaratórias, ou seja, os cientistas vão a campo, perguntam para os produtores quais são as estimativas que eles acham que podem ser produzidas baseadas nas condições de lavouras que a gente vê agora a campo.
Então, ela é uma informação mais declaratória, como eu falei. No mês que vem, os cientistas do USDA voltam a campo e fazem uma inferência mais objetiva, onde eles coletam amostras de milho e de soja e fazem estimativas baseado nessas amostras físicas. Mas, por enquanto, a informação que a gente tem é essa, que é feita mais em forma de pesquisa e conversada mesmo, e acho importante trazer aqui, até porque é uma primeira fotografia aí da safra e do que a gente pode esperar de produtividade. Importante falar que esses números podem mudar no mês que vem e até o final da safra, né? Mas por enquanto são os números que a gente tem. Então vou começar falando do milho. Esse relatório estima uma produtividade de 180,7 bushels por acre. Esse é um número 3% menor de produtividade em relação ao ano passado. E a produção, volume total de milho produzido está estimada em 16 bilhões de toneladas, que é um valor 6% menor do que o ano passado também. Falando agora da soja, o relatório estima uma produtividade de 52,7 bushels por acre, e isso é uma leve queda aí em relação ao ano passado, que teve por volta de 53 bushels por acre de produtividade na soja. Então podemos dizer que para a soja, segundo essa estimativa, a produtividade se mantém semelhante, né? Porém, é importante ressaltar que para a produção total, o volume total de soja produzida aqui nos Estados Unidos, estima-se que vai ter um aumento de 6%. E isso por quê? Porque a área plantada de soja aumentou, considerada comparando com o milho. Então, indo um pouco agora para Illinois, né, que é o estado que a gente está agora. Illinois é um estado grande produtor, importante falar que os números estão sempre acima da média nacional, e a estimativa pro milho é de 212 bushels por acre. Isso é levemente abaixo do que o ano passado, quando a gente teve uma média de 214 bushels por acre de produtividade. E quanto à soja, já muda um pouco o cenário, porque Illinois vai produzir mais soja, segundo essa estimativa, do que no ano passado, em torno de 4,5 bushels por acre a mais em relação a 2025. E gostaria também de trazer dois estados contrastantes que a gente vê aí nessa estimativa que o USDA fez recentemente, que são os estados de Iowa e Nebraska. Iowa estima-se que vai aumentar a produtividade de milho de 210 para 216 bushels por acre, e Nebraska estima-se que vai diminuir tanto a produtividade de milho quanto de soja. E isso reflete muito aquelas condições climáticas que a gente vem falando desde o começo da safra nos vídeos aqui do AgroConnection, né? Os estados de Iowa e também de Illinois, eles são estados que receberam boas quantias de chuva desde o começo da safra, e precisa que essas condições se mantenham para que a produtividade também se mantenha boa até o final da safra. Em contrapartida, estados como o Nebraska, eles receberam poucas chuvas, né? E se essas condições de poucas chuvas se manterem em um estado como o Nebraska, pode ser que essa estimativa de redução de produtividade realmente se mantenha até o final do ano. Porém, há relatos de que está chovendo por lá, então pode ser que esses números mudem aí significativamente para o próximo mês aí, ou até o final da safra. Aqui em Illinois, em contrapartida, a gente precisa que essas condições se mantenham, porque a gente está no mês de agosto, é importante para o enchimento de grão tanto do milho quanto da soja. E inclusive no ano passado a gente teve uma seca nesse período, né, de agosto, final de agosto, início de setembro, que causou reduções significativas aí na produtividade tanto de milho quanto da soja na região sul do estado de Illinois. Então, esses números, como eu falei, são uma boa fotografia aí do que a gente está vendo nas lavouras até então, do que a gente pode esperar, mas eles podem mudar bastante conforme as condições também mudarem daqui em diante. Então essas seriam as informações que a gente tinha para o estado de Illinois. A gente vai agora com o Marcos dar uma olhada nas lavouras e até mais, pessoal!
Fala pessoal, Marcos aqui e como vocês podem ver, as condições tá permanecendo boa, hein? Os produtores estão gostando, como a Marina falou, se as condições continuarem assim, a gente vai ter uma boa safra aqui, tanto para soja e também quanto para milho. No começo da semana, então, a gente teve algumas chuvas também aqui no estado, mais para o sul, mais para o norte, tivemos alerta de tornado, então as condições estão se mantendo ótimas para esse ano até esse momento. Quando a gente olha o mapa um pouco da seca, a gente consegue ver que tem umas áreas amarelas, né, que é o nível mais baixo de seca, que seriam só condições abaixo do normal, mas não um caso extremo, então o que não deve afetar as culturas de linha aqui, como os americanos falam, row crop. É até engraçado que semana passada a gente teve uma visita de produtores brasileiros com a sementeira Bortolucci e AgroSéries, e os produtores comentaram, né, enquanto que eles vinham dirigindo para cá, de Springfield para Urbana, eles viram bastante lavouras com um péssimo estabelecimento do lado da lavoura, então eles estavam se perguntando assim, a safra tá boa mesmo aí, como é que tá? E enfim, né, mas essas regiões na beira da estrada, né, região mais de cabeceira, né, uma região mais compactada, e também tem algumas partes que não tem drenagem, que foram afetadas então pelas chuvas, né, que a gente teve tanto no começo da safra ali, e tanto para o meio da safra, então que acabou então prejudicando o estabelecimento de plantas. Mas de modo geral as condições vêm bem boa, tirando essa parte. Isso também a gente consegue ver que afeta um pouco o relatório do USA, né, que foi lançado na segunda-feira, que quando a gente compara com o último ano, a gente consegue ver que os números de razoável, bom e ótimo são praticamente, se somar os três, praticamente o mesmo, né? O que muda é essa distribuição entre as condições de ótimo, razoável e excelente, né? Aumentando um pouco mais assim para questão do razoável aqui para o estado, mas de maneira geral vem muito bem as condições. Dito isso, vamos dar uma olhada na lavoura, que tem chuva vindo por aí e tá dando alerta de tempestade aqui, então como vocês sabem, dá tornado, então não vamos esperar pelo pior, vamos dar uma olhada rápida nas lavouras. Então pessoal, de maneira rápida a gente consegue ver que tá bonita essa plantação, a gente consegue ver algumas plantas daninhas no fundo assim, mas no geral tá muito boa essa lavoura aqui. Ela tem um espaçamento de 15 centímetros, depois eu vou pedir para o Luiz colocar umas fotos para mostrar todo o dossel da planta, mas a gente consegue ver uma planta bem nodulada, aí não dá para ver um pouco de longe, mas enfim. Alguns já caíram no chão aqui, como vocês conseguem ver, tá úmido, né? Tá chovendo, tá bom. E de maneira geral a gente contou aqui nessas duas plantas que a gente pegou lá pelo meio da lavoura, cerca de média de 60 vagens aí por planta. Eu vou medir e vou pedir para o Luiz colocar aí também o número de plantas por metro tonelhar e também uma estimativa aí da população de plantas que tem nessa lavoura. Então também a gente consegue ver que já está enchendo o grão, né? Também vou pedir para o Luiz colocar uma foto aí, melhor, para mostrar aí como é que tá esse desenvolvimento dos legumes. E de maneira geral seria isso aí aqui para Illinois, e semana que vem a gente tá de volta aí trazendo mais informações. E aí, gurizada da AgroConnection, como é que vocês estão? Aqui é o Arthur, trazendo o reporte semanal da Dakota do Norte. E sem mais delongas, aqui as informações que a gente vai trazer hoje é mais sobre a situação da colheita do trigo e também como é que estão as condições das lavouras de soja e milho aqui dos Estados Unidos. Bom, começando com o milho, a gente está passando agora da fase do grão leitoso, e a gente encara aqui, na maioria do Corn Belt, uma seca que está atrapalhando bastante as lavouras dos Estados Unidos. Como vocês podem ver nessa tabelinha aqui, a gente pode ver que nesse exato momento as lavouras do milho elas estão muito piores do que dos últimos anos. Isso se dá a várias condições que aqui a USDA leva em conta, como
as chuvas em estados críticos de cada cultura, a própria chuva geral, também o atraso ou antecipação do plantio e vários outros fatores. Então, como vocês podem ver, a safra do milho está sendo bem desafiadora esse ano. Já indo para a soja, que a gente está passando aqui pelo estágio da formação da vagem, a gente sabe que nesse próximo mês vai começar o enchimento dos grãos, que é uma fase muito crítica para a cultura. E como vocês podem ver nesse outro gráfico aí, na verdade nesse outro mapa, vocês podem ver que a Dakota do Norte ela não está em nenhuma área que prevê uma alta em chuvas ou baixa em chuvas. Ou seja, a gente tem 1/3 de chances de ter mais chuva do que o normal, 1/3 de ter menos e 1/3 de chances de ter a mesma quantidade de chuvas dos próximos anos no mês de agosto. Então, isso é bem preocupante para os fazendeiros aqui da Dakota do norte dos Estados Unidos no geral. E já indo para o trigo, a gente pode ver que aqui a colheita está 1000. Daqui a pouquinho o Carlos vai falar para vocês, mostrar aqui a área que a gente está, o que está rolando aqui e um pouco das condições do solo. E sobre o trigo, como vocês podem ver ali, é um ano parecido com 2023, mas na média geral bem abaixo dos demais anos. E como vocês podem ver aqui em agosto no mapinha que o Luiz está mostrando para vocês, a gente está ainda bem no início da colheita, que a gente tem a ideia de ter aqui no estado a colheita completa até o final de setembro. E agora o Carlos vai falar aí um pouquinho com vocês. Olá amigos do AgroConnection, muito bom estar de volta depois de alguns anos, né? Sem aparecer por aqui. É legal estar aqui com o Arthur, tá trabalhando no nosso time aqui em saúde do solo. A gente está numa lavoura hoje, a gente está começando um projeto de pesquisa on-farm com produtores rurais aqui. Na verdade a gente está em Minnesota, pertinho da borda da Dakota do Norte, né? A gente está aqui a cerca de 40 minutos de Fargo, né? Que é a maior cidade da Dakota do Norte. Então fazendo esse trabalho aqui com alguns produtores, olhando para a importância do trigo dentro da rotação de culturas aqui no norte. Bom, algumas coisas aqui, acho que antes de a gente falar dessa lavoura de trigo, mostrar alguma coisa interessante que acontece por aqui ainda, a gente está numa transição aqui de uma lavoura de trigo para milho. Eu peguei algumas espigas de milho aqui, vou pedir para o Arthur segurar uma aqui. A gente está aqui no estádio passando de grão leitoso para grão pastoso, então está naquele R3 mais ou menos. Um sintoma muito claro aqui, né, de falta de água e altas temperaturas. A gente vê que não tem formação de grão no topo da espiga, né? Esse é um sinal claro. Nós tivemos aqui 2 semanas atrás, como foi reportado, temperaturas muito altas. A gente está com uma seca bem importante aqui, né? No oeste e norte de Minnesota e também na Dakota do Norte, Dakota do Sul até Nebraska vem sofrendo um pouco com essa falta de chuva e, consequentemente, com temperaturas altas, a gente tem aquele clássico estresse térmico. Bom, e em relação ao trigo aqui, colheita, como o Arthur falou, a todo vapor. E o que a gente vai mostrar aqui é algo bem interessante que ainda acontece muito, que é o manejo do resíduo. Em ambientes mais frios aqui no norte dos Estados Unidos, o produtor acaba tentando remover o máximo de resíduo possível para que na primavera ele consiga esquentar esse solo mais rápido. Então aqui agora vocês vão acompanhar um pequeno videozinho onde vai mostrar que toda a palhada dessa lavoura de trigo ela foi cortada e depois é feito feno também para alimentação animal durante o inverno rigoroso que a gente tem por aqui. Então acompanhe o vídeo curtinho aí e também algumas fotos. Bom, se você acompanha esse vídeo agora, uma das coisas que eu fiz recentemente também, eu estive no Brasil na semana passada, viajei por vários estados, estive em Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, visitando lavouras com alguns amigos aqui dos Estados Unidos. E uma coisa que ficou bem claro assim durante essa viagem, eles são traders aqui nos Estados Unidos, então deu para aprender bastante sobre como eles veem o mercado de grãos, é que a safra aqui para cima ela está basicamente acertada em relação a preço, não se olha mais o mercado com a visão americana, agora se olha para o Brasil, vendo o que vai acontecer lá, principalmente no Mato Grosso, com esse super El Niño, se a gente vai ter falta de chuvas em setembro e outubro, ou se essa falta de chuva vai vir só em novembro. Então toda essa especulação de mercado ela está acontecendo agora baseada em Brasil. Aqui nos Estados Unidos já se tem um bom entendimento
que esses estados mais do oeste e norte têm essa seca, né? Teve esse estresse hídrico e térmico, mas em compensação outros estados, principalmente os estados principais do Corn Belt, como Illinois, como Iowa, partes de Ohio, com uma produção muito boa. Então aqui a gente está abaixo da média, lá eles estão acima da média, então no geral dá uma média. Então o recado é que muito provavelmente, claro que ainda pode mudar, mas que provavelmente o mercado ele já entendeu a safra americana e ele não deve mudar drasticamente mais baseado nisso. Bom, isso aí, foi legal participar de novo, sempre quando dá a gente gosta de estar de volta. Olá amigos do AgroConnection, então nós estamos aqui para mais uma semana de atualizações da safra de soja e milho aqui direto do estado de Minnesota. Hoje nós estamos aqui mais no norte e oeste do estado visitando alguns experimentos que a gente está conduzindo aqui para entender um pouco a questão do problema que os produtores enfrentam aqui nessa região, que é a deficiência de ferro nas lavouras de soja. Eu já comentei isso em alguns vídeos algumas semanas anteriores, né, em relação desse problema que os produtores enfrentam aqui no estado. Então hoje a gente está aqui avaliando os ensaios. Nessa área a gente tem 2 ensaios, um deles é de diferentes variedades com tolerância e sem tolerância à deficiência de ferro, e o outro experimento a gente está tentando entender e estudar um pouco a questão de estratégias de manejo para mitigar esse problema que os produtores enfrentam aqui. Então esse outro experimento que eu vou mostrar agora para vocês aqui primeiramente é um experimento que a gente está usando diferentes doses de aplicação de ferro no suco de semeadura da soja no momento do plantio. Nós temos tratamentos também aqui que eles chamam de cultura companheira, né, onde a gente semeou então aveia junto no suco de semeadura no momento de plantio da soja. E o outro tratamento então desse experimento aqui é diferentes populações também. Tá? Então eu vou tentar mostrar alguns dos tratamentos que a gente tem aqui nesse experimento, e também vou mostrar alguns dos tratamentos em relação às variedades tolerantes a esse problema aqui. Aqui então nós temos um ensaio em que nós estamos avaliando 8 diferentes variedades de soja, entre elas suscetíveis e também resistentes, tolerantes à deficiência de ferro, né? Então aqui vocês podem ver, nós temos uma parcela com uma variedade tolerante, então a deficiência de ferro, plantas bem verdes. Aqui nós temos outra variedade, e à medida que nós vamos caminhando aqui, nós começamos a ver alguns sintomas de IDC em algumas das variedades que não são tolerantes, né? Lembrando que o IDC ele vai estar presente no campo, mas ele não é distribuído de forma homogênea na lavoura, então ele vai variando dependendo de alguns pontos da área, né? Então aqui nós temos outra variedade tolerante, mais uma variedade tolerante também. Nós estamos então bem no norte, onde nós temos encontrado um pouco de deficiência de chuva aqui, então a gente pode ver um pouco também de desuniformidade nas plantas. Mas então acho que dá para vocês terem uma ideia a diferença entre plantas que têm a tolerância, então essa deficiência de ferro, para plantas, variedades que não têm essa tolerância. Pessoal, eu esqueci de comentar anteriormente, mas existe então uma escala que a gente utiliza para determinar a severidade da IDC. Eu vou pedir aí para o Luiz colocar para nós no vídeo, vocês podem visualizar. Então, aqui nós temos então o tratamento 1, que é apenas diferentes populações, né? Essa aqui é a população mais baixa que nós estamos usando, é a população aí com 100.000 plantas por acre, tá? À medida que a gente vai para o tratamento 2, vocês já podem ver uma pequena diferença, né? Então aqui nós temos utilizando uma população de 150.000 plantas por acre, vocês podem ver que já deu uma pequena melhora, né? E aqui nós estamos com tratamento 3, onde nós temos 200.000 plantas por acre. Então vocês podem ver como a mudança de população por acre, por hectare, já auxilia nesse manejo da deficiência de ferro.
Seguindo aqui para o próximo tratamento, nós temos um tratamento então com a população mais baixa, né, de 100 a 100 mil plantas por acre, mas utilizando então 2 libras então de ferro no suco de semeadura. Seguindo em frente aqui, nós vamos ter uma população então de 150 mil plantas por acre, já também utilizando essa dose de 2 libras por acre de ferro no suco de semeadura. Podem ver como já melhora, as plantas já estão bem mais verdes, plantas maiores, né, com dossel mais bonito. E aqui logo ao lado nós temos uma população então de 200 mil plantas por acre, utilizando também a utilização de ferro no suco de semeadura. Então aqui nós temos um tratamento utilizando a menor população de plantas por acre, juntamente com a cultura companheira, que é a aveia, que eu comentei anteriormente. Vocês podem notar que existe uma pequena melhora, né, em relação à semeadura da cultura de forma isolada. Essa cultura companheira vai ajudar principalmente no início do ciclo da cultura, né? Então, aí nos primeiros 20 dias, 25 dias, e após isso, então, essa cultura é dessecada, então, para não ficar competindo com a cultura da soja, né? Então, aqui nós temos outro tratamento onde a gente utilizou 150 mil plantas por acre, juntamente com aveia. E o terceiro tratamento é o tratamento utilizando 200 mil plantas por acre, juntamente com aveia. Vocês podem ver que ele tem uma pequena melhora em relação ao tratamento com a plantio da soja de forma isolada. Então por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fique aí então com as notícias e atualizações do próximo estado. Um abraço. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Na semana que vem a gente está aí trazendo mais atualizações para vocês aqui das lavouras de soja e milho. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like e o comentário para que a gente possa entender também o que vocês estão achando dos vídeos e quais que são as curiosidades de vocês em relação aqui às lavouras dos Estados Unidos. Um abração e até mais!